Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar a imunidade inata, a linha de frente da defesa do nosso corpo, sempre alerta. Isso aí. Nossa fonte é um capítulo assim bem detalhado de imunologia, e o objetivo é extrair as ideias essenciais, né? Como esse sistema funciona, como ele reconhece ameaças e nos protege, tudo isso antes mesmo da resposta adaptativa, a mais especializada, entrar em jogo. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Com certeza. E olha, é importante começar entendendo que essa imunidade inata é um sistema, assim, muito antigo, sabe? Fundamental mesmo, compartilhado por diversas formas de vida. Ah, então não é só em humanos? Não, de jeito nenhum. Vemos mecanismos parecidos, tipo certos peptídeos de defesa e receptores como os Toll-like, os TLRs, em muitos organismos. Isso mostra a importância evolutiva deles, né? Basicamente, essa defesa tem 3 missões principais. Quais seriam? Primeiro, ser a resposta inicial aos micróbios. Tentar barrar a infecção logo de cara, controlar ou até eliminar. Segundo, limpar células danificadas do nosso próprio corpo e iniciar o reparo do tecido. Isso pode acontecer mesmo sem infecção. Tipo uma lesão. Exato, uma lesão, uma queimadura. E terceiro, que é crucial, ela estimula e direciona as respostas imunes adaptativas. Funciona como um alerta para a resposta mais específica. Entendi. E a diferença de velocidade entre elas é? É gritante, né? A inata é praticamente imediata, a adaptativa, aquela que cria a memória, essa leva dias para engrenar. Sim, imediata versus dias faz toda a diferença no começo. Exato. Velocidade é uma diferença-chave. Outra é a memória. A inata, assim, não guarda uma lembrança específica de cada patógeno que encontra. Já a adaptativa tem uma memória robusta. Lembra dos inimigos. Isso. E a especificidade também muda muito. A inata reconhece padrões gerais, sabe? Coisas que indicam um perigo, estruturas comuns a muitos micróbios ou sinais de célula danificada. Talvez umas 1000 assinaturas de perigo. Por aí. 1000 padrões? É uma estimativa, claro. Já a adaptativa, ela reconhece milhões de detalhes moleculares específicos de cada invasor. É a diferença entre reconhecer, opa, algo estranho e perigoso aqui, e reconhecer, é aquele vírus específico. Faz sentido. Falando em reconhecer, como é que o sistema sabe diferenciar o que é uma ameaça do que é parte normal e saudável do corpo? Parece, assim, um desafio enorme. É um desafio, mas o truque é focar em sinais que normalmente só aparecem em micróbios ou em células nossas que estão em aporos, que estão danificadas. Ah, tá. Então ele busca por pistas específicas. Precisamente. O sistema inato busca por 2 tipos principais de sinais de alerta. O primeiro são os PAMPs, os padrões moleculares associados a patógenos. São moléculas essenciais para a vida dos micros, mas que as nossas células saudáveis não têm. PAMPs, aqui é onde fica realmente interessante, né? Que tipo de coisas são esses PAMPs? Dá para dar exemplos? Claro, pense em componentes fundamentais da estrutura dos micros. Por exemplo, o LPS. É uma molécula grande, fica na parede de bactérias gram-negativas. LPS já ouvi falar. Sim, é um PAMP clássico. Outro exemplo, certos tipos de RNA que só aparecem quando um vírus está se replicando dentro da célula. Ou até pequenas diferenças no DNA bacteriano, como sequências CpG não metiladas. Ou proteínas que começam com N-formilmetionina, típico de bactéria. São coisas que, para o nosso sistema, gritam micróbio. Entendi. São assinaturas microbianas, basicamente. E o outro tipo de sinal? Você mencionou que ele também reage a danos nas nossas próprias células. Sim, esses são os DAMPs, os padrões moleculares associados ao dano. São moléculas nossas que normalmente ficam escondidinhas dentro das células. E que não deveriam estar do lado de fora. Exato, mas elas vazam quando a célula sofre um dano sério, tipo num trauma, numa queimadura ou morre de forma não programada. Uma proteína chamada HMGB1 é um exemplo bem estudado de DAMP. E qual a vantagem disso?
Isso permite ao sistema imune responder a uma lesão mesmo que não tenha infecção nenhuma ali. É o que a gente chama de inflamação estéril. O corpo reconhece o dano e inicia uma resposta. Entendi. E como o corpo vê, como ele detecta esses pumps e dumps? Quem são os sensores? São proteínas especializadas, os receptores de reconhecimento de padrão, os PRRs. São as sentinelas do sistema, né? PRRs. Onde elas ficam? Elas estão, assim, estrategicamente posicionadas. Algumas ficam na superfície da célula, vigiando o ambiente externo. Outras ficam dentro de pequenas bolsas, os endossomos, para inspecionar o material que a célula engoliu. E ainda tem outras que ficam soltas no citoplasma, no interior da célula mesmo, para detectar invasores que conseguiram entrar ali. Uau! É uma vigilância em múltiplas camadas, então. Exatamente. Garante que o sistema possa detectar ameaças em diferentes compartimentos. Então temos essas sentinelas em vários postos. Quais são as famílias mais importantes? Os TLRs, os receptores do tipo TOL, sempre aparecem nas conversas sobre isso. Sim, os TLRs são uma família-chave de PRRs, muito antiga evolutivamente, como mencionei. A grande sacada deles está na localização e no que reconhecem. Alguns TLRs ficam na superfície da célula, né, prontos para detectar componentes bacterianos que estão do lado de fora, tipo o LPS, flagelina. E outros ficam dentro? Nos endossomos, você disse? Isso. Outros ficam estrategicamente dentro dos endossomos. E por que essa localização interna? Qual a vantagem disso? Parece mais escondido. Mas o fascinante aqui é a localização ajuda a diferenciar o que é nosso do que é estranho, principalmente quando se trata de ácidos nucleicos como DNA e RNA. Como assim? Olha, o nosso material genético, o DNA, o RNA, normalmente não fica solto dentro de endossomos, certo? Ele está no núcleo ou sendo usado ali no citoplasma de forma controlada. Mas se a célula engole um vírus ou uma bactéria, o material genético do invasor pode acabar justamente ali, dentro do endossomo. Entendi. Aí os TLRs internos pegam ele. Exatamente. Os TLRs 3, 7, 8 e 9 ficam lá de olho em RNA viral de fita dupla, RNA de fita simples, DNA bacteriano, coisas que não deveriam estar ali. Quando um TLR desses detecta seu pump específico, ele dispara um alarme dentro da célula. E o que acontece depois desse alarme? Ele ativa vias de sinalização que ligam fatores de transcrição. Basicamente, mandam ordens para o núcleo da célula produzir certas proteínas. Geralmente, isso leva à produção de moléculas inflamatórias, como citocinas, via fatores como NF-κB e AP1. Ou, no caso de detecção de ácido nucleico viral, ativa outros fatores, os IRFs, que disparam a produção de interferons tipo 1, a resposta antiviral principal. Tem até umas moléculas adaptadoras, tipo MyD88 e TRIF, que ajudam a direcionar qual tipo de resposta vai ser ativada. Nossa, é bem específico então. Além dos TLRs que ficam na superfície ou nessas vesículas, tem sensores no próprio fluido da célula, no citosol? Porque, bom, alguns micróbios conseguem invadir o interior da célula, né? Exatamente. E detectar essas ameaças que já estão dentro do citoplasma é, assim, super importante. Para isso, existem outras famílias de sensores. Os NLRs, por exemplo, os receptores do tipo NOD. NLRs. Isso. O NOD1 e o NOD2, por exemplo, detectam pedaços da parede bacteriana, peptidoglicanos, que podem ter vazado para o citoplasma. Quando detectam, eles também ativam o NF-κB, levando à inflamação. E, curiosamente, variações no gene do NOD2 estão associadas a um risco maior de desenvolver a doença de Crohn. Que interessante essa conexão com doença. Sim. E dentro da família NLR tem um grupo especial, os NLRPs, que formam um complexo chamado inflamassoma. Inflamassoma. Esse nome já soa potente. O que ele faz? E é potente mesmo.
O inflamassoma é como um segundo nível de alarme, sabe? Muito sensível a vários sinais de perigo dentro da célula. Isso inclui não só produtos microbianos que chegaram ali, mas também sinais de estresse celular. Que tipo de estresse? Coisas como cristais de ácido úrico, que se formam na gota, ou ATP que vazou para fora da célula, indicando dano, ou até uma queda brusca na concentração de íons de potássio dentro da célula, que pode acontecer durante algumas infecções ou danos. Quando ativado por qualquer um desses sinais, o inflamassoma liga uma enzima-chave, a caspase 1. Caspase 1. E ela faz o quê? A caspase 1, por sua vez, corta e ativa duas citocinas inflamatórias muito fortes, que estavam inativas, a interleucina 1 beta, IL-1 beta, e a interleucina 1-18, principalmente a IL-1 beta. Isso amplifica muito a resposta inflamatória local. Peraí, se ele reage a coisas como cristais de ácido úrico, isso pode ter implicações além de só infecções, então. Exatamente. Essa é uma área de pesquisa muito ativa. A ativação inadequada ou, assim, excessiva do inflamassoma está ligada a algumas doenças autoinflamatórias raras, genéticas, mas, olha só, há um interesse crescente no papel dele em doenças crônicas muito comuns. Como quais? A fonte que a gente está usando menciona que cristais de colesterol que se acumulam nas placas de aterosclerose. Nas artérias. Isso. E também as placas de proteína beta-amiloide, que são características do Alzheimer. Parece que ambas podem ativar o inflamassoma. Uau! A ideia é que o sistema pode interpretar esses acúmulos como um sinal de dano persistente, sabe? E aí a ativação crônica do inflamassoma contribuiria para a inflamação que a gente vê nessas doenças. Além disso, a ativação da caspase 1 também pode levar a um tipo específico de morte celular, chamado piroptose, que é inflamatória por si só, liberando mais DAMPs e IL-1 beta, criando um ciclo vicioso. Fascinante. É um pouco assustador esse poder todo. Ok. E para vírus que entram no citoplasma, tem sensores específicos para eles também? Sim, claro. Existem os RLRs, que são os receptores do tipo RIG. O RIG-I e o MDA5 são os principais. Eles são especialistas em detectar RNA viral solto ali no citoplasma. RNA de vírus. Isso. E tem também os CDSS, que são os sensores citosólicos de DNA. Eles detectam DNA onde não deveria estar no citoplasma, como o DNA viral ou mesmo bacteriano que chegou ali. Tanto os RLRs quanto os CDSS, quando ativados, disparam principalmente a produção de interferons tipo 1. A via Sting é muito importante para a detecção de DNA citosólico e a ativação dessa resposta de interferon. E também pode induzir autofagia, que é um jeito da célula comer os micróbios internos. Interferons? A defesa antiviral, né? Exato. E além desses, tem outros receptores ainda. As lectinas tipo C, os CLRs, que reconhecem açúcares específicos na superfície de micróbios, como manose em bactérias ou beta-glicanos em fungos. Ajudam na captura, na fagocitose. O receptor de manose é um exemplo. As dectinas são importantes contra fungos e direcionam a resposta para um tipo específico de célula T, a TH17. E tem mais. Tem os receptores scavenger, que pegam lipoproteínas oxidadas, mas também ajudam a fagocitar micróbios, e os receptores de formilpeptídeo, que detectam aqueles peptídeos bacterianos com N-formilmetionina que mencionei. Isso funciona como um sinal químico para atrair leucócitos para o local. É um sistema de detecção bem completo, como você vê. Realmente, cobrindo vários ângulos. Bom, falamos bastante da detecção, dos sensores. Agora, quem são os soldados dessa resposta? E quais as fortificações? Ótima pergunta. A primeiríssima linha de defesa, as fortificações, são as nossas barreiras epiteliais. A pele e as mucosas que revestem nariz, boca, intestino, pulmões, etc. A primeira muralha. Exato. Elas são incríveis. As células epiteliais são unidas bem firmemente por junções apertadas, impedindo a passagem. A pele tem queratina, que é resistente. As mucosas produzem muco, que é pegajoso e prende os micróbios. E ainda temos mecanismos físicos, como os cílios nas vias aéreas, que varrem o muco para fora, ou os movimentos peristálticos no intestino. E tem defesa química ali também. Sim,
Essas barreiras produzem seus próprios pesticidas naturais. São os peptídeos antimicrobianos. Os mais conhecidos são as defensinas, tem tipo alfa e beta, e as catalicidinas, como a LL37. Eles atacam diretamente as membranas dos micróbios, matando ou inibindo o crescimento. E, escondidos ali no epitélio, tem alguns linfócitos meio diferentes, os linfócitos intraepiteliais, alguns do tipo gama-delta-T, que ficam de prontidão para agir localmente. Ok. E se algo consegue, sei lá, furar essa primeira muralha? Um corte na pele, por exemplo. Aí entram em ação os fagócitos. Pensa neles como a equipe de limpeza e segurança que chega rápido no local. Fagócitos. Os que comem os invasores? Isso mesmo. Os neutrófilos são geralmente os primeiros a chegar em massa numa infecção bacteriana aguda. São tipo a tropa de choque, sabe? Muitos rápidos e muito eficientes em engolir e destruir bactérias. Eles não vivem muito tempo, mas chegam em grande número. Tropa de choque. Gostei. E depois deles? Depois, ou às vezes junto, vêm os macrófagos. Eles se desenvolvem a partir de células chamadas monócitos, que circulam no sangue e migram para os tecidos. Os macrófagos também fagocitam, mas eles vivem mais tempo que os neutrófilos e têm outras funções importantes. Além de comer micróbios. Sim, eles ajudam a orquestrar a resposta imune local, liberando citocinas. E depois que a batalha acaba, eles são fundamentais para limpar os destroços e iniciar o reparo do tecido. São mais versáteis. Entendi. E onde entram as células dendríticas, as DCs? Elas parecem ter um papel especial, sempre mencionadas. As DCs são realmente especiais, são sentinelas excepcionais. Elas são carregadas de diversos tipos de PRRs, aqueles sensores que falamos, e ficam posicionadas em locais estratégicos, tipo na pele, nas mucosas, onde é provável encontrar invasores. E o que elas fazem quando encontram? Elas são ótimas em detectar PAMPs e DEMPs. Tem um tipo especial, as DCs plasmacitoides, que são superprodutoras de interferon tipo 1, cruciais na resposta a vírus, mas talvez a função mais definidora das DCs seja servir de ponte entre a imunidade inata e a adaptativa. A ponte. Como assim? Elas capturam fragmentos do invasor, os antígenos, processam esses fragmentos e viajam até os linfonodos, que são os quartéis generais da imunidade adaptativa. Lá, elas apresentam esses antígenos para células T, que são os generais da resposta adaptativa, os linfócitos T helper e citotóxicos. Elas basicamente dizem: olha o que eu encontrei lá na periferia. Precisamos de uma resposta específica e forte contra isso aqui. Elas ativam e direcionam a resposta adaptativa. Fazem a ligação crucial, então. Ok. E as células linfóides inatas, as ILCs? Você mencionou antes. Elas incluem as células NKs, certo? Exatamente. As LCs são uma família mais recentemente descrita de células que têm aparência de linfócito, mas não têm aqueles receptores de antígenos super específicos que as células T e B têm. Elas agem mais rápido, de forma mais estereotipada, como parte da resposta inata. São divididas em grupos 1, 2 e 3. E o grupo 1 inclui as NKs. Isso, o grupo 1 inclui as famosas células Natural Killer, as NKs. O trabalho principal delas é patrulhar o corpo e eliminar células nossas que foram comprometidas. Comprometidas como? Seja por infecção viral, ou por infecção por algumas bactérias que vivem dentro das células, ou até por transformação em células tumorais, cancerígenas. Entendi. E como a NK sabe qual célula atacar e qual deixar em paz? Não parece meio arriscado atacar células próprias? É um sistema muito engenhoso, baseado num equilíbrio delicado de sinais. As NKs têm na sua superfície vários receptores. Alguns são ativadores, eles se ligam a moléculas que aparecem na superfície de células estressadas, infectadas ou tumorais. São sinais de algo errado aqui. Ok, sinais de alerta. Isso. Mas elas também têm outros receptores, os inibidores. E esses reconhecem moléculas de MHC de classe 1. MHC classe 1, aquelas moléculas que apresentam peptídeos para o sistema imune. Essas mesmas. Mas aqui, para NK, elas funcionam como um crachá de identificação de célula saudável.
Quase todas as nossas células normais e saudáveis expressam MHC de classe 1 na superfície. Então, se a NK encontra uma célula normal, o receptor inibidor dela se liga ao MHC1 e isso manda um sinal forte de não ataque, tá tudo bem. Ah, o crachá está em ordem. Exato. Agora, o que acontece muitas vezes é que vírus, para tentar se esconder das células T citotóxicas e também células tumorais, fazem a célula parar de expressar o MHC de classe 1. Elas tentam ficar invisíveis. Tentam tirar o crachá. Isso. E aí a NK percebe. Quando ela encontra uma célula que tem sinais de estresse ativando os receptores ativadores e não tem o MHC de classe 1, ou tem muito pouco, o sinal inibitório some ou fica fraco. Aí os sinais ativadores prevalecem e a NK recebe a ordem para eliminar aquela célula suspeita. É a famosa hipótese do missing self, reconhecer a falta do próprio. Que mecanismo inteligente. Além de matar, as NKs fazem mais alguma coisa? Sim, elas são importantes produtoras de uma citocina chamada interferon gama, IFN-gama. Esse interferon é muito bom para ativar os macrófagos, deixando eles mais bravos e eficientes para matar micróbios que eles fagocitaram. Legal. E os outros grupos de ILCs? Rapidinho. O grupo 2 de ILCs produz citocinas como o IL-5 e IL-13, importantes na defesa contra parasitas grandes, como vermes, e também envolvidas em reações alérgicas. O grupo 3 produz IL-17 e IL-22, que ajudam na defesa contra bactérias extracelulares e na manutenção da integridade das barreiras mucosas. Inclui um tipo celular importante para o desenvolvimento dos órgãos linfóides. Bem diversificado. Para fechar, as células e os mastócitos, onde eles entram? Os mastócitos ficam de guarda principalmente na pele e nas mucosas, estrategicamente posicionados perto dos vasos sanguíneos. Eles são famosos por terem bolsas internas, os grânulos, cheias de substâncias prontas para serem liberadas, como a histamina. Histamina? Das alergias. Exatamente. Quando os mastócitos são ativados, e eles podem ser ativados por PAMPs, por dumps de lesão tecidual, ou nas alergias por anticorpos do tipo IgE ligados a alérgenos, eles liberam o conteúdo desses grânulos muito rapidamente. A histamina causa vasodilatação, aumenta a permeabilidade vascular causando inchaço e atrai outras células. Eles também produzem outros mediadores inflamatórios, são iniciadores bem rápidos e potentes da inflamação aguda e também têm um papel na defesa contra alguns parasitas e, claro, são atores centrais nas reações alérgicas. Falamos bastante das células, né? Mas a imunidade inata também conta com uma artilharia solúvel, moléculas que circulam no sangue e nos tecidos e ajudam na defesa. Moléculas solúveis, tipo o sistema complemento? Esse é sempre citado como um peso pesado. Sem dúvida. O complemento é um exemplo clássico e muito importante. É um conjunto de mais de 30 proteínas, a maioria produzida no fígado, que ficam no plasma sanguíneo, geralmente inativas, como os zimogênios. Mas elas funcionam em cascata. Cascata. Tipo uma reação em cadeia. Exatamente. Como uma fileira de dominós. Uma proteína ativada corta e ativa a próxima, que ativa a próxima e assim por diante. O legal é que em cada etapa, o número de moléculas ativadas aumenta, então é um sistema que amplifica muito o sinal inicial de perigo. E o que dispara essa cascata? Como ela começa? Existem 3 vias principais para iniciar a cascata do complemento. A via clássica geralmente começa quando uma proteína chamada C1q se liga a anticorpos que já estão grudados no micróbio. Ou pode ser ativada por outras moléculas, como a PCR, que já vamos falar. A via alternativa é interessante porque ela pode ser ativada espontaneamente, em baixo nível, o tempo todo. Mas ela só progride e amplifica se acontecer numa superfície microbiana que não tem as proteínas reguladoras que as nossas células têm para frear a cascata. E tem a via das lectinas, que começa quando uma molécula chamada lectina ligadora de mannose, a MBL, reconhece padrões de açúcares específicos na superfície de muitos micróbios. 3 caminhos diferentes, então, mas eles levam ao mesmo resultado. No final, as 3 vias convergem e levam a resultados-chave muito parecidos.
Primeiro, a geração de um monte de moléculas de C3b. Essa C3b gruda covalentemente na superfície do micróbio. Funciona como uma etiqueta, um sinalizador potente que diz "coma-me" para os fagócitos. Esse processo de etiquetar é chamado opsonização. Opsonização. Facilita a fagocitose. Muito. Segundo, durante a cascata são liberados pequenos fragmentos de proteínas, como o C3A e o C5A. Eles são chamados anafilatoxinas e funcionam como sinais de alarme químico. Eles atraem mais leucócitos, são quimiotáticos e promovem a inflamação local, ativando mastócitos, por exemplo. E o terceiro resultado? O terceiro é a formação do complexo de ataque à membrana, o MAC. É a etapa final da cascata, várias proteínas do complemento se juntam para formar um complexo que literalmente fura a membrana do micróbio, como se fosse uma agulha molecular gigante. Isso cria poros e mata diretamente certos tipos de micróbios, especialmente bactérias com parede celular mais fina, como as neissérias. É uma cascata que amplifica a resposta de forma impressionante. Além do complemento, tem outras moléculas solúveis importantes, as pentraxinas, por exemplo. Pentraxinas. A mais famosa delas é a proteína C reativa, a PCR. Muita gente já deve ter dosado isso em exame de sangue, né? Sim, é um marcador de inflamação comum. Exato. A PCR é produzida no fígado em resposta a citocinas inflamatórias como a IL-6. Ela se liga a certas moléculas na superfície de micróbios, como fosforilcolina, e também em células nossas que estão morrendo. E aí ela age como opsonina, ajudando na fagocitose, e também pode ativar a via clássica do complemento, ligando C1q. Como os níveis dela sobem muito rápido e muito alto na inflamação aguda, ela é um ótimo reagente de fase aguda, um bom marcador clínico. Tem outras pentraxinas também, como a SAP e a PTX3, e tem também as colectinas e ficolinas. Colectinas. São proteínas que têm uma estrutura interessante, com uma parte que parece colágeno e uma cabeça que é uma lectina, ou seja, se liga a açúcares. A MBL, que a gente já falou que ativa o complemento, é uma colectina. Outras, como a SPA e a SPD, são encontradas no pulmão, fazem parte do surfactante e ajudam na defesa local ali. As colificolinas são parecidas, mas a cabeça reconhece outros tipos de moléculas e micróbios. Todas elas ajudam a opsonizar e algumas ativam complemento. São mais ferramentas solúveis de reconhecimento. Ok, então, juntando tudo isso, os sensores PRRs, as células fagócitos, NKs, DCs, mastócitos, as moléculas solúveis complemento PCR e MBL, como a resposta inata se manifesta na prática? Vamos pensar na inflamação aguda, aquela resposta rápida a uma infecção ou lesão. Como ela acontece? A inflamação aguda é a resposta clássica, né? O objetivo principal é levar rapidamente células de defesa e proteínas do sangue para o foco do problema, seja uma infecção ou um dano tecidual. Tudo começa quando as sentinelas locais, principalmente macrófagos residentes e mastócitos, detectam aqueles sinais de perigo, os PAMPs ou DEMPs, usando seus PRRs. E aí elas disparam alarme. Exatamente. Elas liberam rapidamente sinais químicos. As citocinas mais importantes nesse início são o TNF, fator de necrose tumoral, e a IL-1, interleucina 1. A IL-6 também é importante. Essas citocinas são, assim, os maestros da inflamação inicial. TNF e IL-1. E o que elas fazem exatamente? Quais as ordens que elas dão? Elas agem primeiro ali, localmente, nos pequenos vasos sanguíneos, perto do local da agressão. Elas fazem as células que revestem os vasos por dentro, o endotélio, expressarem moléculas de adesão na sua superfície. Pensa como se fossem velcros moleculares, tipo S-letina, ICAM1, VCAM1. Esses velcros vão ajudar a grudar os leucócitos que estão passando rápido no sangue. Para frear eles ali. Isso. Ao mesmo tempo, TNF e IL-1 induzem as células locais a produzirem outras moléculas, as quimiocinas,
como a CXL8 ou IL8, que atrai neutrófilos, e a CCL2, que atrai monócitos. As quimiocinas funcionam como um GPS químico, criando um gradiente que guia os leucócitos na direção certa, para fora do vaso e até o foco da infecção. Entendi. Gruda e dia. E tem mais. Essas citocinas também aumentam a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Eles ficam meio vazados, permitindo que o plasma do sangue, com proteínas como complemento e anticorpos e mais células de defesa, saiam do vaso e cheguem ao tecido infectado ou lesado. É por isso que a área inflamada fica vermelha, pelo maior fluxo de sangue, quente, pelo metabolismo aumentado, inchada, pelo extravasamento de fluido e dolorida. Os sinais clássicos da inflamação. E essas citocinas podem ter efeitos no corpo todo também. Podem sim. Se a inflamação é mais forte e essas citocinas, principalmente TNF, IL1 e L6, chegam na circulação sanguínea em quantidade suficiente, elas podem causar efeitos sistêmicos. Elas agem no hipotálamo, no cérebro, para induzir febre, agem no fígado, estimulando a produção daquelas proteínas de fase aguda que falamos, como o APCR e o fibrinogênio, e agem na medula óssea, estimulando a produção e liberação de mais leucócitos, principalmente neutrófilos, para o sangue. É o corpo se mobilizando para a luta. Entendi. E quando os leucócitos, tipo os neutrófilos que foram atraídos, chegam lá no foco, como eles destroem os micróbios? O mecanismo principal é a fagocitose, né? Engolir o micróbio. O fagócito usa seus receptores para reconhecer o micróbio diretamente, via PRRs, ou, de forma mais eficiente, reconhece as etiquetas de opsonização, como o C3b do complemento ou anticorpos, IgG, que já marcaram o invasor. Aí ele engloba o micróbio numa bolsa chamada fagossomo. E dentro do fagossomo, Aí o fagossomo se funde com outra bolsa cheia de enzimas digestivas e substâncias tóxicas, o lisossomo, formando o fagolisossomo. Ali dentro, o micróbio é atacado por um arsenal químico pesado. que tipo de arma? Tem a produção de espécies reativas de oxigênio, os ROS água oxigenada, radicais superóxido. É um processo que consome muito oxigênio, chamado explosão respiratória ou burst oxidativo, e esses ROS são muito tóxicos para os micróbios. Explosão respiratória? Isso. Tem também a produção de óxido nítrico, NO, por uma enzima chamada INOS, óxido nítrico sintase induzível. O NO também é tóxico e pode reagir com os ROS para formar coisas ainda piores, como peroxinitrito. E claro, tem as enzimas proteolíticas que vêm dos lisossomos, como elastase e catepsina G, que digerem as proteínas do micróbio. É um ambiente bem hostil lá dentro. Definitivamente. E você mencionou que os neutrófilos têm um truque especial, as NETs. Assim, as NETs, ou Neutrophil Extracellular Traps, armadilhas extracelulares de neutrófilos, é um mecanismo fascinante e meio suicida para o neutrófilo. Em certas situações, o neutrófilo pode literalmente vomitar o seu próprio DNA junto com proteínas dos seus grânulos, aquelas enzimas, peptídeos antimicrobianos. Isso forma uma rede pegajosa do lado de fora da célula. Uma rede de DNA? Exatamente, uma rede física que prende os micróbios, impedindo que eles se espalhem, e as proteínas grudadas nessa rede, como a elastase e a amiloperoxidase, ajudam a matar os micróbios que ficaram presos ali. É mais uma forma de conter a infecção. Incrível. Mas, voltando ao que falamos antes, essa resposta inflamatória tão agressiva, com ROS, enzimas, NETs, parece uma faca de dois gumes, né? E se for forte demais ou durar muito tempo... Exatamente. Esse é o lado sombrio da inflamação. Ela é absolutamente essencial para a nossa defesa, para conter infecções e iniciar o reparo, mas precisa ser muito bem controlada e resolvida quando não for mais necessária. Se a resposta for excessiva ou desregulada, os mesmos mecanismos que matam os micróbios podem acabar danificando gravemente os nossos próprios tecidos. E aí a própria defesa vira um problema.
massiva de TNF na circulação pode causar vasodilatação sistêmica, queda da pressão arterial, choque séptico, formação de coágulos e falência de múltiplos órgãos. É uma resposta imune descontrolada que se torna letal. E a inflamação crônica, de baixo grau mais persistente, quando a resposta não desliga direito, está cada vez mais implicada como um fator importante em muitas doenças comuns, como aterosclerose, diabetes tipo 2, doenças neurodegenerativas e autoimunes. Então, o controle fino da inflamação é tão crucial quanto a sua ativação. Entendido. É um equilíbrio delicado. Agora, mudando um pouco o foco, e contra vírus, a estratégia principal da imunidade inata é diferente da inflamação típica contra bactérias. Sim, embora a inflamação também ocorra em infecções virais, a linha de frente específica da resposta inata contra vírus é a produção e ação dos interferons tipo 1, principalmente o IFN-alfa e o IFN-beta. Aqueles que são induzidos pelos sensores de ácido nucleico viral, como os RLRs e CDSs. Exatamente. Como falamos, a detecção de RNA ou DNA viral dentro da célula, seja nos endossomos pelos TLRs ou no citoplasma pelos RLRs e CDS-STING, dispara a ativação daqueles fatores de transcrição IRFs que levam à produção e secreção desses interferons tipo 1 pela célula infectada. E o que esses interferons fazem depois de serem liberados? Eles funcionam como um sistema de alarme intercelular muito eficaz. A célula infectada libera interferon, e esse interferon se liga a receptores, o receptor IFNR, presentes na superfície das células vizinhas, que ainda não foram infectadas, e também na própria célula que o produziu, ação autócrina, e em outras células imunes. E o que acontece quando o interferon se liga nesses receptores? Essa ligação dispara uma sinalização dentro da célula receptora que ativa a expressão de centenas de genes. Esses genes induzem o que a gente chama de estado antiviral. Estado antiviral. O que é isso? É um estado de alerta máximo e defesa contra vírus. As células nesse estado produzem enzimas que vão dificultar muito a vida de qualquer vírus que tente infectá-las. Por exemplo, produzem uma enzima chamada PKR, que inibe a tradução de proteínas se detectar RNA viral de fita dupla. Produzem a 2,5-oligoadenilato sintetase, que ativa uma RNase, a RNase L, que degrada indiscriminadamente o RNA na célula, incluindo o RNA viral. Basicamente, a célula se torna um ambiente muito hostil para a replicação viral. Entendi. É como se as células vizinhas levantassem escudos antivirais. Exato. E os interferons tipo 1 fazem mais coisas. Eles aumentam a expressão daquelas moléculas de MHC de classe 1 na superfície das células. Isso torna as células que já estão infectadas mais visíveis para serem reconhecidas e eliminadas pelas células T citotóxicas da imunidade adaptativa e também turbinam a atividade das células NK, aquelas que matam células infectadas ou tumorais. Eles ainda podem promover o sequestro de linfócitos nos linfonodos para aumentar a chance deles encontrarem o antígeno e serem ativados. É uma defesa multifacetada contra vírus. E isso nos leva, assim, naturalmente a um ponto absolutamente crucial: a ligação íntima, a conexão essencial entre a imunidade inata e adaptativa. A resposta inata não só tenta controlar a infecção ali na hora, mas ela é fundamental para ativar e depois para moldar o tipo de resposta adaptativa que vai se desenvolver. Certo. A inata ao pontapé inicial e depois passa o bastão para a adaptativa, mas com instruções. Exatamente. É uma ótima analogia. A ideia-chave aqui é a hipótese dos 2 sinais, que é um conceito central na imunologia. Para um linfócito T ou B da imunidade adaptativa ser ativado de forma plena e eficaz, ele precisa receber pelo menos 2 sinais. 2 sinais. Quais são? O sinal 1 é o reconhecimento do antígeno específico. Para o linfócito T, é o reconhecimento do peptídeo apresentado pela molécula de MHC na célula apresentadora de antígeno, como a DC. Para o linfócito B, é o reconhecimento direto do antígeno pelo seu receptor de célula B. Esse é o sinal de especificidade. Ok, reconhecer o inimigo. E o sinal 2? O sinal 2 funciona como uma confirmação de perigo real.
Só o sinal 1 não basta, senão a gente poderia ativar respostas contra as nossas próprias moléculas o tempo todo, né? O sinal 2 garante que a resposta adaptativa só seja montada contra algo que o corpo reconheceu como uma ameaça genuína. E adivinha quem fornece esse sinal 2? A resposta imune inata. Exatamente. A ativação das células da imunidade inata pelos PAMPs ou DAMPs é que gera o sinal 2. E que tipo de coisa serve como sinal 2, na prática? Podem ser várias coisas. Para ativar células T, o sinal 2 mais clássico são as moléculas coestimuladoras, como B7.1, CD80 e B7.2, CD86, que aparecem na superfície das células apresentadoras de antígeno, como as DCs, depois que elas foram ativadas por PAMPs. Essas moléculas B7 se ligam a um receptor chamado CD28 na célula T, fornecendo o sinal 2. Então a DC só mostra o sinal 2 se ela detectou perigo antes. Isso. Outra forma de sinal 2 são as próprias citocinas produzidas pela resposta inata, como o TNF, IL-1, IL-6 e especialmente a IL-12. Essas citocinas, às vezes chamadas de sinal 3, ajudam a direcionar o tipo de resposta da célula T. Para células B, fragmentos do complemento, como C3d, que ficam ligados ao antígeno, podem funcionar como um sinal coestimulador importante quando reconhecidos por um receptor específico na célula B, o CR2 ou CD21. Essencialmente, a imunidade inata fornece o contexto de perigo, que valida e potencializa a ativação da resposta adaptativa específica. Entendi. Então a inata não só liga a adaptativa, mas também influencia como a adaptativa vai responder. Que tipo de resposta ela vai montar. Exatamente. Esse é outro ponto fundamental. O tipo de PAMP ou DAMP que foi detectado inicialmente pela célula inata, por exemplo, uma DC, influencia quais PRRs ela usou e, consequentemente, quais citocinas ela vai produzir. E essas citocinas vão funcionar como instruções para os linfócitos T helper que estão sendo ativados. Dá um exemplo. Claro, se uma DC fagocita uma bactéria intracelular e detecta certos PAMPs que a levam a produzir muita IL-12, essa IL-12 vai instruir as células T helper a se diferenciarem no tipo TH1. E a resposta TH1 é ótima para combater justamente bactérias intracelulares e vírus, porque ela ativa macrófagos e células T citotóxicas. Entendi. E se fosse um fungo? Se a DC detecta um fungo, talvez usando um receptor como a dectina 1, ela pode ser induzida a produzir outras citocinas, como IL-6 e IL-23. E essas citocinas favorecem a diferenciação das células T helper no tipo TH17. A resposta TH17 é mais eficaz contra fungos e certas bactérias extracelulares, porque ela recruta muitos neutrófilos. É como se a linha de frente inata passasse informações táticas para as forças especiais adaptativas, dizendo: o inimigo é desse tipo, usem essa estratégia. Fantástico. E as vacinas exploram isso, né? Os adjuvantes? Perfeitamente. Os adjuvantes que a gente usa em muitas vacinas são basicamente PAMPs ou DAMPs artificiais ou substâncias que induzem a liberação de DAMPs. O alúmen, por exemplo, um adjuvante clássico, parece funcionar em parte ativando o inflamassoma NLRP3. O objetivo do adjuvante é justamente fornecer o sinal 2, garantir que as células apresentadoras de antígeno sejam ativadas e expressem com estimuladores e citocinas para que a resposta adaptativa contra o antígeno da vacina seja forte e duradoura. Sem adjuvante, muitas vacinas baseadas só em proteínas purificadas não funcionariam bem. Bom, com todo esse poder de fogo que a gente descreveu, essa capacidade de iniciar respostas inflamatórias tão fortes, de matar células, de ativar a resposta adaptativa, fica bem claro, né, que a imunidade inata precisa ter freios, precisa ter mecanismos de regulação muito eficientes para não causar mais mal do que bem. Com certeza. Depois de tudo que você falou sobre o potencial de dano tecidual e inflamação crônica, faz todo sentido. Como é que o sistema se autocontrola? Como ele desliga a resposta quando não precisa mais? Existem vários mecanismos de regulação que agem em diferentes níveis.
Um mecanismo clássico é a produção de citocinas que tem efeito anti-inflamatório ou imunossupressor. A principal delas é a IL-10. IL-10. Isso. A IL-10 é produzida, olha que interessante, pelas próprias células que foram ativadas, como macrófagos e DCs, mas geralmente um pouco mais tarde na resposta. E a função dela é inibir a produção de mais citocinas inflamatórias, como TNF, IL-1 e, crucialmente, IL-12. Ela também diminui a expressão de coestimuladores nas DCs. Funciona como um feedback negativo para acalmar a resposta. Entendi. Uma citocina que freia as outras. Exato. Outro mecanismo é a produção de moléculas que bloqueiam os receptores das citocinas inflamatórias. O exemplo mais conhecido é o IL-1RA, o antagonista do receptor de IL-1. É uma proteína que se liga ao mesmo receptor que a IL-1, mas não ativa a sinalização. Ela compete com a IL-1 pelo receptor, funcionando como um inibidor competitivo. Existe até um receptor isca para IL-1, o receptor tipo 2, que liga a IL-1, mas não sinaliza, ajudando a remover o excesso. Bloqueio direto. E dentro da célula tem controle também? Que são induzidas pela própria sinalização das citocinas ou dos TLRs, e que depois desligam essas vias. Um exemplo são as proteínas SOX, Suppressor of Cytokine Signaling. Elas inibem a via de sinalização JAK-STAT, que é usada por muitas citocinas, incluindo os interferons. Existem também fosfatases, como a SHP1, que removem grupos fosfato e ajudam a desligar sinalização dos TLRs e de outros receptores. E até mecanismos como a autofagia, que mencionamos para eliminar micróbios, parecem ter um papel em regular negativamente a produção de IL-1 pelo inflamassoma. É um sistema com múltiplos pontos de controle. Realmente precisa ser bem regulado. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante coisa. Resumindo, então, para quem nos ouviu, a imunidade inata é a nossa resposta rápida, sempre pronta, que não precisa de encontro prévio com o patógeno. Ela reconhece padrões gerais de perigo, os pumps dos micróbios e os dumps das nossas células danificadas, usando os PRRs. Isso. Ela usa células especializadas, como os fagócitos, neutrófilos e macrófagos, para comer invasores, as células NK para matar células infectadas ou tumorais e as DCs para sentir o ambiente e fazer a ponte com a resposta adaptativa. Perfeito. E também usa moléculas solúveis importantes, como o sistema complemento para marcar e matar micróbios e promover a inflamação, e as pentraxinas, como a PCR. Ela dispara a inflamação aguda para trazer defesa para o local, combate vírus com interferons e, fundamentalmente, serve como alarme e guia para a resposta imune adaptativa que vem depois. É um sistema, incrivelmente sofisticado e absolutamente essencial para a nossa sobrevivência. Exatamente. Uma ótima síntese. E para deixar uma reflexão final para o nosso ouvinte. A gente viu como o sistema inato é bom em reconhecer sinais de perigo, tanto de micróbios quanto de danos às nossas próprias células, os DAMPs. A fonte que a gente analisou até mencionou a ativação do inflamassoma por coisas que não são micróbios, como cristais de colesterol nas placas de aterosclerose ou as placas beta-amiloides no Alzheimer. O sistema parece interpretar esses acúmulos como um sinal de dano persistente. Onde você quer chegar com isso? Algumas das doenças crônicas não infecciosas, muitas vezes ligadas ao envelhecimento ou ao estilo de vida, como essas que mencionei, ou diabetes tipo 2, poderiam ser, pelo menos em parte, uma consequência de uma imunidade inata que está cronicamente ativada. Talvez uma imunidade inata meio confusa, que fica reagindo a subprodutos do nosso próprio metabolismo ou do processo de envelhecimento como se fossem um perigo constante que nunca vai embora. Será que a inflamação estéril, nesses casos, acaba se tornando um fogo amigo? Um fator que contribui para a própria progressão da doença ao longo prazo? Nossa, é uma pergunta que realmente dá o que pensar. Mostra como esse sistema que parece básico ou primitivo está profundamente conectado a questões de saúde muito complexas e atuais.
Muito obrigado pela companhia e pelas explicações hoje. Eu que agradeço a conversa. E agradecemos a todos que nos acompanharam nesta exploração da imunidade inata. Esperamos que tenha sido esclarecedor e instigante. Continuem explorando o fascinante mundo da imunologia.